Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje estamos aqui para finalmente falar sobre a terceira temporada de Stranger Things. Então já deixa o seu joinha, já se inscreve aqui no canal e vamos falar dessa temporada que foi muito boa, né, gente? Este vídeo vai ter spoilers da terceira temporada, então caso você não tenha visto tudo ainda, caso você não queira levar spoilers, assim, né, eu recomendo que você pause o vídeo, termine de assistir a temporada e depois você volta aqui pra gente conversar um pouquinho, tá? Eu fiz uma coisa muito legal com vocês, porque eu acordei hoje às 8 horas da manhã e comecei a assistir Stranger Things, terminei 6 horas da tarde, eu tô assim, ó, Stranger Things tá bombando na minha cabeça, assim, ó, putz. E eu fui comentando episódio por episódio lá no Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, segue lá que eu fiz um conteúdo bem legal sobre os episódios. E aí agora eu vou fazer mais um comentário geral, né, sobre o que eu pensei da temporada, sobre o que eu achei, como eu me senti assistindo a temporada, mas já posso adiantar que o saldo foi bastante positivo e eu acho que sim, é uma das melhores temporadas, se não a melhor temporada de Stranger Things de todas as três. Da primeira para essa terceira temporada, a série amadureceu muito. Os personagens, obviamente, eu nem preciso dizer que eles amadureceram, porque eles literalmente amadureceram e cresceram, né? Durante a temporada a gente teve até alguns momentos de flashback da primeira temporada, né? Quando o Will tem um flashback ali deles jogando D&D na primeira temporada e eles eram muito nenéns. Eles eram muito novinhos. E agora eles estão adolescentes mesmo, né? Tipo assim, é um pouco assustador. Mas eles estão lindos, então assim, é muito gostoso ver essa mudança, né? E até porque a segunda temporada saiu há 1 ano e meio atrás, então a gente ficou um bom tempo sem Stranger Things, e aí agora voltou, eles estão mais adultos, eles estão mais velhos, tá tudo mais maduro, e eu acho que isso deu muito certo pra série. Não é que a série começou a falar de coisas mais adultas, então não é que os personagens começaram a ter mais envolvimentos românticos ou coisas do tipo. Sim, isso aconteceu também, mas isso não é um foco da temporada, né? Eu acho que a forma com que eles lidam com algumas coisas, com algumas questões, alguns problemas, amadureceu muito. A forma com que a história em si é contada amadureceu muito. Eu acho que até os Duffer Brothers, né, que são os produtores, diretores, roteiristas da série, eles também amadureceram, né? Eu acho que a direção desses episódios tá mais madura, eu acho que a fotografia tá mais madura, né? Eu acho que em muitos momentos a gente vê que eles conseguiram criar uma identidade pra eles, mesmo puxando tantas referências dos anos 80, de filmes clássicos, né? Que acho que é um traço muito característico de Stranger Things e que nessa temporada também, óbvio, tá muito característico. Então eles falaram de Rambo, teve referência a Terminator, né, o Exterminador do Futuro, teve referência a Jurassic Park, que inclusive é um dos meus filmes favoritos, eu amei a referência, De Volta pro Futuro, né, então assim, eles continuaram bombardeando a gente com um monte de referência de filmes clássicos, filmes icônicos dos anos 80, e acho que isso sim faz parte do DNA de Stranger Things, mas ao mesmo tempo eu acho que eles conseguiram cada vez mais alcançar a própria identidade da série, e isso me agradou muito. Uma coisa que acho que deu pra perceber bastante é que na primeira temporada a gente tinha uma vontade muito grande de terror. Então a série tinha um pé no terror, tinha algumas cenas mais tensas de terror. A segunda temporada foi bem mesclado e agora essa terceira temporada a gente tá praticamente 100% focado num sci-fi de terror, muito mais do que num terror propriamente dito, né? Então eu acho que o gênero sci-fi dentro da série é muito mais forte do que o gênero de terror e acho que isso também é um amadurecimento da série, de entender como trabalhar com esses monstros, como mostrar que o controle psicológico, né, que os monstros exercem sobre os humanos é muito mais assustador do que qualquer cena gore, qualquer cena tensa, qualquer jumpscare, né, que possa ter. Óbvio que tem alguns na terceira temporada, mas acho que eles conseguiram entender e conseguiram misturar tudo isso muito bem pra ter ali aquilo que é Stranger Things e que só Stranger Things consegue fazer. Então assim, a temporada é realmente excelente tecnicamente falando. Acho que todos os atores estão cada vez mais confortáveis nos papéis que eles estão exercendo. A própria Winona Ryder, no papel da Joyce, ela tá assim, fantástica, né? Eu acho que ela entendeu esse papel, essa mulher forte que ela é dentro da série, mas os meninos também, né? As crianças também, cada vez mais entenderam ali como eles funcionam entre si, né? Como as coisas funcionam. Enfim, né? Então essa temporada teve tudo isso, teve mais drama, teve momentos mais tristes, teve momentos mais tensos, teve problemas maiores, mais reais. Então eu acho que a temporada conseguiu subir o nível e, assim, ficou excelente, incrível, muito boa mesmo. Eu gostei muito. Acho que eu
não tenho nada de ruim pra falar da temporada. Mas vamos falar um pouquinho sobre acontecimentos pontuais. A gente teve alguns personagens novos que entraram na série, né? Eu já tinha falado um pouquinho, especulado um pouco sobre eles. Então, primeiro de tudo, a gente tem a Erika, irmã do Lucas. Ela não é necessariamente uma personagem nova, porque ela já apareceu, mas ela teve, de fato, foco e participação na história principal nessa temporada. E ela foi uma adição maravilhosa. Na verdade, tem um grupo novo dentro dos personagens, que é a Erika, o Dustin, o Steve e a Robin, que também a gente vai falar dela, que ela é uma personagem nova, mas a Erika, ela se encaixou perfeitamente, ela é excelente, eu acho que pra trazer mais mulheres pra série também é muito legal, né, porque a gente tem muitos meninos e é muito bom, mas é sempre bom ter mais meninas, né, dar aquela equilibrada. A Erika, ela tem uma personalidade forte, ela fala o que ela pensa e ela sim ajuda, ela tá lá, ela não quer, mas ela ajuda, né, não é muito escolha dela, mas ela ajuda. Enquanto isso, a Robin, ela cai de paraquedas. E é muito legal porque ela é uma adolescente nerd. Então, até então, a gente tinha as crianças que são nerds, e a gente tinha o Steve, que era popular, a Nancy, que é mais ou menos ali, ela tá meio que no meio do caminho, e o Jonathan, que era o adolescente que era mais nerdzão, mas ele não era nerd do jeito que as crianças são. E a Robin, acho que ela se encaixa mais próxima ali dos meninos, né? Ela com o Steve tem uma química maravilhosa, os dois estão muito bem, todas as cenas com eles são muito legais. Eu queria dar destaque para duas cenas, uma quando eles estão presos no bunker dos russos, eles estão amarrados na cadeira e eles começam a ter uma conversa e a gente tem uma câmera que eles estão de lado, né, e a gente tem a câmera que fica indo e voltando entre os dois. Essa conversa deles é maravilhosa, né, porque mostra duas visões muito diferentes de um mesmo período da vida, que é a escola, né, o ensino médio, e depois no banheiro, logo em seguida desse momento, eles têm uma conversa também muito profunda no banheiro, onde a gente descobre que a Robin é a nossa personagem LGBT ali, então eu acho que isso foi muito legal. Eu acho que, assim, é um detalhe que é tão pequeno e acho que até irrelevante no sentido geral da história, porque, óbvio, isso não faz a menor diferença pro Devorador de Mentes, né, pros monstros que estão aparecendo, enfim, pra nada, mas eu acho que é um detalhe muito legal, e acho que isso ajuda a gente a gostar ainda mais do relacionamento dela com o Steve, porque acho que o Steve, ele precisava de um amigo. É óbvio que, assim, ele tem o Dustin, que é super próximo, eles são, né, tipo, BFFs, tem o toque de mão especial deles e tudo mais, mas eu acho que é bom pro Steve ter uma pessoa que é da idade dele, que tá passando pelas mesmas coisas que ele, né, a gente vê que o Steve foi rejeitado na faculdade, ele tá passando por algumas questões ali, ele tá tentando se encontrar, se entender, enfim, achar o caminho, né, e tá um pouco difícil pra ele. Então é muito legal ver essa relação dele com a Robin e ver como isso evolui, né, com o passar da temporada. Então acho que eles foram, de novo, né, o Steve sempre mas acho que eles foram um dos grandes destaques da temporada, porque eles são maravilhosos. Gostei do Dustin com eles, né, tipo, interagindo com eles e com a Erika, mas eu senti um pouco mais de falta de ver o Dustin com os outros meninos também, né, eu acho que isso quase não apareceu na temporada, porque, enfim, teve ali uma treta e tal, mas eu senti um pouco de falta disso. Mas, óbvio, isso não atrapalhou a história, né, não atrapalhou o meu aproveitamento da série, mas seria algo que eu gostaria de ver, principalmente pelo que a gente descobriu no final, né, mas a gente vai chegar lá. Além disso, a gente tem o prefeito, que realmente era uma peça importante na história, ele era um cara que tinha ali responsabilidade pro que estava acontecendo. A gente tem o Bruce, que eu achei que teria uma importância maior, e no final ele, né, quase não teve importância, mas eu gostei do arco dele, né, eu acho que ele impulsionou a Nancy a fazer as coisas que ela precisava fazer nessa temporada, isso foi muito bom. O Alexei, eu acho que ele é um dos meus personagens favoritos, fiquei muito triste com a morte dele no final, óbvio que, assim, era uma coisa super esperada, né, mas eu acho que ele foi uma grande ajuda, um grande aliado pra eles na resolução ali das coisas, né, porque sem ele ninguém ia saber como resolver as coisas, então eu fiquei muito triste. A cena que ele morre, inclusive, é muito triste também, porque ele tá feliz com o pica-pau, né, tipo assim, ele tá super, tipo, animado e impactado com a América e o mundo capitalista, e aí ele morre, enfim, é bem triste. Acho que uma das coisas de mais destaque também é a amizade da Max com a Eleven, eu gostei muito, né, e eu gostei que isso não foi do nada. Quando a gente viu os primeiros trailers e as primeiras fotos, parecia que a amizade das duas tinha sido uma coisa meio jogada, tipo assim, elas são garotas, então elas vão ser amigas e, tipo, não importa que elas tiveram suas diferenças no passado, né, que a Eleven sentiu ciúmes da Max com o Mike, etc. Mas nessa temporada a gente entende que, na verdade, a Eleven foi atrás da Max pra pedir conselhos e as duas se encontraram ali e fizeram a amizade funcionar aos poucos.
E tem uma cena que me marcou bastante, eu acho que é uma cena muito simples, mas ao mesmo tempo é muito especial, que é o momento que elas estão na cama e a Max fala pra Eleven escolher uma das histórias em quadrinho pra elas lerem. E aí a Eleven pergunta quem é essa daí e ela está apontando para uma HQ da Mulher Maravilha. E a Max começa a contar a história da Diana e, enfim, da Mulher Maravilha de uma forma geral. Ela fala assim, tá vendo? É por isso que você não pode só andar com o Mike, porque o Mike só vai apresentar, né, personagens masculinos e coisas que interessam ao Mike. E a Max, ela tem esse lado muito nerd, tipo assim, ela é muito nerd nesse sentido de gosta de andar de skate, gosta de história em quadrinho, mas ela tem essa parte de ser menina e eu me identifiquei muito com isso, né, porque eu fui uma menina jovem, nerd, eu gostava de coisas de menino, eu me vestia como um menino, né, que acho que é uma coisa bem próxima da Max, que gosta de coisas de menino, de jogar futebol, de andar de skate, de se ralar inteira, então me identifiquei muito com ela por isso, porque eu era essa criança também, e pra mim isso foi muito importante, e ela apresentar a Diana pra Eleven foi tipo assim... Sério, foi um momento glorioso, assim, eu fiquei muito emocionada nessa cena, achei muito linda. Então a amizade das duas pra mim é um ponto altíssimo da temporada, altíssimo mesmo, assim. Um personagem que ficou um pouco de lado foi o Will, né, mas eu acho que é justo, porque o Will, ele foi o foco das 2 primeiras temporadas. Eu acho que até ele queria um descanso desse negócio aí de Devorador de Mentes, Demogorgon e etc, né? Eu acho que o Will já sofreu muito. Não queria que ele tivesse ficado tão apagado nessa temporada, né? Porque ele não teve nem tantas cenas assim quanto os outros personagens, mas... entendo o que aconteceu, né? Até porque a gente tinha muitos outros personagens. No final, a gangue ficou gigantesca. Mas o Will acabou ficando um pouco de lado individualmente, né? Mas ele sempre tava ali, sempre tava ajudando. E tem até uma cena muito triste dele, quando ele rasga a foto dos amigos e destrói o Castelo Byers, né? E muita gente também questionou, porque o Mike tem uma hora que ele vira pro Will e fala: não é minha culpa que você não gosta de garotas. E aí muita gente interpretou isso como se o Will fosse gay, né? E gostasse de meninos. Mas eu interpretei dessa forma. É óbvio que isso pode sim acontecer, mas isso não foi desenvolvido de forma alguma até então. Mas o que eu entendi dessa discussão é que, primeiro, o Mike tava de cabeça quente, óbvio. E segundo, que eu acho que o que ele quis dizer é que o Will ainda tinha uma cabeça muito infantil, né? Eu acho que até pelos traumas que ele passou e por, enfim, por tudo que aconteceu com ele, né? Eu acho que ele tem essa tendência a ser um pouco mais infantil do que os outros, mas enquanto o Lucas, o Mike e o Dustin já estavam mais focados em garotas, em ter a namoradinha, em dar uns beijinhos, o Will tava, né, tipo assim, quero jogar D&D e tal. Então eu acho que esse foi o foco da mensagem do Mike. Não acredito que eles tenham tentado indicar isso de outra forma, né, de que o Will seja gay. Mas vamos ver, acho que seria interessante se isso fosse adicionado mais pra frente, né, mas se esse era o objetivo, acho que eles já poderiam ter adicionado nessa temporada. Então eu continuo com a minha interpretação dos fatos. Bom, além disso, a gente teve o relacionamento do Mike com a Eleven, que também evoluiu, né, eles ficaram separados a segunda temporada praticamente inteira. Então foi muito bom ver eles tendo alguns momentos amorzinho e eles estabelecendo ali um ritmo do relacionamento, né? Que eu acho que o Mike mentiu pra Eleven, ela não ficou muito feliz com isso, e aí rola ali, eles se tretam um pouco, mas no final das contas o Mike sempre tá ali pra dar o apoio pra Eleven, pra, né, tipo, segurar ela. Tem a cena super bonitinha que ela luta com o Billy pela primeira vez e ela fica muito cansada e ela, né, tipo, se agarra no Mike, o Mike abraça ela e ele tá ali, ele é o porto seguro dela, né, e eu acho que isso segue pelo resto da temporada em todos os momentos, ele tá sempre preocupado com ela. Eu acho que isso é uma característica muito forte do personagem dele, apesar dele ter uns momentos que você fala meio, tipo, beleza, você é meio babaca, mas show. Mas acho que o que prevalece é que ele tem esse carinho, né, esse amor muito grande pela Eleven, e é muito bonitinho ver esse amor entre os dois florescer. Além disso, a gente tem a Nancy e o Jonathan. Rolou uma polêmica aí no outro vídeo, porque eu falei que o Jonathan, né, pra mim podia ser o que morria e tal. É só porque eu não tenho um apego tão grande por ele. Eu acho que ele também é um personagem que muitas vezes acaba ficando um pouco de lado. Nas primeiras temporadas, era muito assim, ele orbitando em volta dos outros personagens, seja da Nancy, seja do Will, né, seja da mãe dele. E ele fazia isso. E nessa temporada, eu acho que ele teve um pouquinhozinho mais de espaço pra aparecer e discutir questões dele, né?
Mas, mesmo assim, isso ficou um pouco fraco depois do final da temporada. Ele continua ali dando apoio, dando suporte, ajudando todo mundo, fazendo coisas que precisam ser feitas. Ele é uma peça-chave, ele é uma peça importante pra tudo, mas eu acho que a gente não tem tanto desenvolvimento dele como personagem, né? Traumas, questões da vida dele, o que ele pensa, o que ele acha, como ele se sente, né? Acho que o momento que a gente vê isso é a briga que ele tem com a Nancy no carro, depois que eles são despedidos do jornal, né, do Hawkins Post. A Nancy, enfim, ela tá revoltada e eu fiquei muito tocada nessa cena, fiquei bem triste nessa cena, porque eu acho que os dois personagens tinham razão, ao mesmo tempo que os dois estavam errados, né? Então, a Nancy fica brava porque o Jonathan não entende que ela tava sofrendo machismo, que ela tava sendo diminuída e que pra ela isso não tava legal, e ela não entende que pro Jonathan aquele emprego era muito importante, era um momento que poderia mudar a vida dele, poderia dar o dinheiro pra ele ir pra faculdade, pra ele estudar o que ele quer, pra ele virar fotógrafo, né? Então, a gente fala sobre privilégios, a gente fala sobre machismo nesse momento, né, nessa cena, e isso me ajudou também a ver vários outros momentos onde a série discute questões muito reais sobre a nossa vida, sobre coisas que a gente consegue se relacionar, sobre privilégios, sobre machismo, sobre abuso psicológico, abuso físico, né? Relacionamentos tóxicos. Então tudo isso é discutido dentro da série, no meio de todo sci-fi, luta com monstros e coisas fantasiosas. Então isso pra mim é um toque essencial de Stranger Things, que assim, é maravilhoso. A gente vê o luto da Joyce, né, com relação ao Bob, em relação a tudo que aconteceu, e a gente vê como pra ela isso é muito difícil, é difícil ela confiar numa outra pessoa, é difícil ela se abrir novamente pra uma outra pessoa, né, então a gente vê tudo isso no relacionamento dela com o Hopper durante a temporada. E aí a gente tem outro dos destaques da temporada, que foi o Billy, que é interpretado pelo Dacre Montgomery, né, que tem um nome bem difícil. Ele tinha sua importância, teve sua importância na segunda temporada, como o irmão da Max, principalmente, né, e o cara meio que fazia bullying ali com eles. E nessa temporada a gente teve um espaço pra ele brilhar e ele se mostrar como ator mesmo, né? Eu acho que ele tem cenas bastante complexas, onde ele tem que mostrar muitos sentimentos ao mesmo tempo, com muito destaque pra cena final, onde ele tá ali entregando a Eleven pro Devorador de Mentes, e ela começa a conversar com ele, e ela começa a falar das memórias dele e da mãe dele, né? E ele vai trocando ali o mood dele de Devorador de Mentes pra Billy, né? E aí ele se sacrifica, também chorei baldes, achei muito triste. A coitada da Max, ela não gostava do irmão, mas ele é irmão dela, né? Então, tipo assim, ela tinha seus problemas com ele, mas ele continuava sendo irmão dela, então óbvio que foi tudo muito triste. A gente também descobriu por que ele era do jeito que ele era, por que ele era tão agressivo, por que ele era tão fechado, porque ele tinha lá os seus problemas, porque ele passou por muitos traumas da vida, ele foi abandonado pela mãe, ficou com o pai que era abusivo, então, tipo assim, eu gostei muito desse desenvolvimento do personagem, a gente enxerga isso durante a temporada e isso também foi muito legal. Então é isso, essa foi a minha análise da temporada, eu gostei muito, eu acho que sim, é a melhor temporada de Stranger Things, eu acho que, como eu falei pra vocês, cresceu muito em muitos aspectos, muitas coisas me deixaram muito satisfeita, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã ou hoje a gente vai ter um vídeo falando sobre o episódio final e sobre a cena pós-créditos de Stranger Things, explicando, contando um pouquinho sobre o que eu acho que aconteceu e o que eu acho que pode acontecer na quarta temporada, né, caso a gente tenha, o que provavelmente a gente vai ter. Então não se esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo muito em breve pra falar de Stranger Things. Beijo!